Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Mateus 14, 25, estarei lendo até o 32, que diz assim: Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como a palavra do Senhor vai nos dizer, após Jesus Cristo multiplicar os pães para mais de 5.000 pessoas, Ele dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: atravessem para o outro lado, enquanto Ele despedia a multidão. A palavra do Senhor vai dizer que os discípulos então entraram no barco para chegar do outro lado. Só que, como foi lido, no meio do caminho surgiu um imprevisto. No meio do caminho surgiu uma tempestade, pela qual os discípulos ficaram desesperados, porque o vento era contrário e começou a soprar, e as ondas começaram a agitar aquele barco. E muitas das vezes recebemos uma palavra do Senhor. Muitas das vezes o Senhor nos dá uma ordem a qual desejamos com muito amor cumprir esta palavra, cumprir este chamado a qual o Senhor colocou em nossas vidas, cumprir o ministério a qual o Senhor tem nos dado. Só que no meio do caminho sempre acontecem situações imprevistas. Muitas das vezes surgem momentos desfavoráveis, surgem tempestades da qual não estávamos esperando. Situações a qual nos colocam em momentos difíceis, em momentos de angústia. E foi o que aconteceu na vida dos discípulos. Agora eles estavam desesperados em meio a uma tempestade. Jesus nos fez uma promessa de que um dia ele voltaria para buscar a sua igreja. Então essa promessa de Jesus é que um dia nos encontraremos com Ele, mas enquanto isso nós temos que caminhar. Só que no meio da caminhada e da nossa trajetória há muitos momentos que nos causam aflições, há muitos momentos que nos causam dor, há muitos ventos que nos sopram contrário, que achamos que não vamos conseguir sobreviver, há muitos momentos que nos apavoram a ponto de nos esquecer quem foi que nos fez a promessa, quem foi que nos chamou. Só que quando Jesus dá uma ordem e faz uma promessa, Ele zela para cumprir. Não é porque você pensa não é porque você não está vendo Jesus, que você pensa que Ele te abandonou, que Ele não está te vendo. Pois Ele disse: eu vou de encontro de vocês. E no meio do caminho Jesus surpreendeu os discípulos. Ele veio caminhando sobre as águas. E se for necessário Jesus se manifestar com poder e glória na sua vida, Ele vai fazer. Entenda uma coisa, o vento era contrário, o momento era desfavorável. Os discípulos já tinham perdido o controle da situação. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vem andando sobre as águas. Talvez você não está entendendo, a palavra do Senhor está dizendo que aquilo que estava desesperando os discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que está talvez te atribulando, aquilo que está talvez te angustiando, eu quero te dizer que o Senhor está no controle, está sobre essa situação. Assim como eles estavam desesperados pelas águas que agitavam o barco, Jesus estava sobre elas, mostrando para ele: eu estou no controle dessa situação. O interessante é que quando os discípulos recebem a presença de Jesus, eles se assustam, pensam que era um fantasma no momento de desespero. Só que Jesus fala: não temas, sou eu. E a voz do Senhor Jesus, ela conforta o nosso coração. Quando ouvimos Jesus manifestar no meio das dores, Jesus diz: eu estou aqui, eu estou com você. O coração nosso se enche de fé. E foi o que aconteceu na vida dos discípulos. A ponto de Pedro olhar aquilo e dizer: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. E Jesus falou: vem. Pedro viu Jesus operando o sobrenatural, vivendo o sobrenatural e o impossível. E disse: Senhor, eu quero viver o impossível. Senhor, eu quero viver o sobrenatural.
O interessante é que você não vai ouvir Jesus dizendo: não, Pedro, isso aqui não é para você viver. Isso aqui é para mim, porque eu sou Deus, eu tenho o controle de tudo. Você não consegue controlar a situação. Só que Jesus não fala isso quando Pedro diz: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Jesus diz: vem. E se você almeja e deseja no seu coração o sobrenatural de Deus, saiba que Jesus não te impede de viver isso. Jesus te chama para viver o sobrenatural. Ele diz: vem. Muitas das vezes vemos as pessoas pregando, muitas das vezes louvando, e Jesus manifestando poder e glória e falando: Senhor, eu quero ser usado com essa graça, eu quero ser usado com essa unção. E você acha que Jesus vai dizer: não é para você? Não, Ele está dizendo: vem. Vai orando, jejuando, vai lendo a Bíblia, santifica, porque é para você também o sobrenatural. Há quem acredita que Jesus Cristo perdeu o poder de Deus que Ele tem. Há quem acredita que milagres, sinais e maravilhas só foi nos tempos passados dos discípulos. Há quem acredita que Jesus nos dias de hoje não ressuscita mortos, não levanta paralítico, não dá visão a cego, não faz surdo ouvir. Só que a palavra do Senhor vai dizer que passa uma geração e entra outra, e Deus continua sendo Deus. O Senhor não perdeu a sua força, não perdeu o seu poder. O mundo pode estar em crise, os seres humanos estão desesperados sem saber o que fazer, mas o Senhor tem o controle da situação. E Ele está dizendo: se você quer viver o sobrenatural, vem. Jesus não impediu Pedro de viver aquele momento. E olha o que vai dizer o versículo 29, eu quero ler. Jesus disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Quando eu observo essa palavra, eu me maravilho, porque ver Jesus andar sobre as águas é uma coisa. Agora ver Pedro andando sobre as águas. Jesus, a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis que no princípio da criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então desde o princípio Jesus já estava sobre as águas, porque o Espírito Santo é Deus. Ele já estava sobre as águas, então sabemos que Ele tem o controle da criação. Jesus sendo Deus, sabemos que Ele tem poder para andar sobre as águas. Agora o que me impressiona é ver Pedro andando sobre as águas. Um homem comum igual eu e você. Um homem falho igual eu e você, vivendo o sobrenatural de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus chama: vem. Não tenha medo de viver o sobrenatural. Só que observando a palavra, você vai ver a Bíblia dizendo que o vento continuava, que o vento não havia cessado. E Pedro começa a observar o vento. Pedro estava caminhando sobre as águas, desceu do barco, começa a caminhar. Tão sólido quanto esse chão a qual estamos pisando era a água sobre a qual Pedro estava andando. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, vendo a tempestade, vendo que a tempestade continuava, ele teve medo e começou a afundar. Eu observo uma coisa aqui, mas quando Pedro não pisou na água, a tempestade já não estava. Mesmo quando Jesus apareceu, a tempestade não continuava. Então o que fez Pedro descer do barco e andar sobre as águas e depois assustou-se? Acontece que quando recebemos a revelação da glória de Jesus, Jesus Cristo muda a nossa visão. Aquilo que nos apavora, aquilo que nos faz estremecer, aquilo que faz pensarmos que vamos naufragar, desaparece com a revelação da glória de Jesus. E hoje Jesus Cristo muda a sua visão. Essa situação que você passa, que você está imaginando: eu vou perecer, Jesus Cristo se revela a você, e você começa a ver essa prova de uma forma diferente. Você já começa a ver essa prova não como eu vou morrer aqui, eu vou naufragar aqui. Você já começa a ver essa prova. Essa prova é um caminho aonde Jesus vai se revelar a mim, é aonde Jesus vai manifestar o sobrenatural e me fazer viver o sobrenatural. É aonde o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado em minha vida. Jesus muda a sua perspectiva de ver as coisas. Por mais que a situação seja desfavorável, por mais que o momento seja contrário, Jesus te faz ver diferente. Só que se observarmos a palavra, a Bíblia vai dizer que Pedro teve medo e começou a afundar. Só que no momento que Pedro começa a afundar, imagina os discípulos em cima do barco olhando. Eu creio que naquele momento os discípulos estavam preocupados com Pedro. Só que nos dias de hoje, infelizmente, quando as pessoas nos vê afundando, muitas pessoas ficam felizes. Muito até torcem para que nós afundamos. Muito até torcem para que esse vento nos leve de uma vez. Muito até desejam a nossa queda. Muito até desejam a nossa derrota.
E começa a torcer, vai, afunda, afunda. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Pedro clama ao Senhor. E eu quero te dizer que ainda que você esteja afundando, ainda que os seus pés já não consigam mais dar passos em direção à tua promessa, qual o Senhor te fez, em direção a Jesus Cristo, você até tenta levantar os seus pés para ir de encontro a Jesus, mas você está fraco para orar, está fraco para jejuar, está fraco para ler Bíblia, está fraco para louvar o Senhor e não sabe o que fazer. Então eu tenho uma dica para você: clame ao Senhor, porque Ele te ouvirá. No Salmo 18, a palavra do Senhor, o profeta vai dizer, há um versículo onde o profeta diz: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele do seu alto trono se inclinou para ouvir o meu clamor. Então, se você clamar, o Senhor vai se inclinar o ouvido a você. Ele vai te ouvir. O salmista está dizendo: quando eu clamei, o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu. O Senhor não vai deixar você afundar. Você pode clamar, porque Ele vai te ouvir. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro não conseguia mais caminhar, mas ele fez clamar. Ele disse: Senhor, salva-me. E a Bíblia vai dizer que Jesus imediatamente estendeu-lhe as mãos e o levantou e caminhou com ele de volta para o barco. Observe isso aqui: Jesus imediatamente o levantou, ou seja, ele começou a caminhar, começou a viver no controle da situação, mas de repente ele perde o controle de novo, ele começa a ter medo, ele começa a se desesperar de novo, só que no momento de medo ele clama, e o Senhor vai pegar ele pela mão e coloca ele de novo no controle da situação, por cima das águas, por cima daquilo que desesperava ele, dizendo: eu estou aqui ainda, Pedro. Aleluia. Colocou ele no controle da situação, e olha o que a Bíblia vai dizer: e voltou com ele para o barco. Se ele andou um pedaço do barco para ir até Jesus, então significa que ele teria que voltar andando sobre as águas para o barco. Só que desta vez ele não vai afundar, sabe por quê? Porque Jesus pegou na mão dele. E de volta, caminhando sobre as águas, Jesus caminha com ele. Ah, não importa se estão torcendo para você afundar. Podem fazer obra de macumbaria, podem lançar palavras de maldição, porque eu quero ver qual vai ser a palavra contrária. Eu quero ver qual vai ser a prova. Eu quero ver qual vai ser a luta, qual vai ser a angústia, qual vai ser o vento ou a tempestade que vai te afundar. Se Jesus te pegou pela mão e caminha de mão dada do teu lado com você. Não vão te afundar, você vai viver o sobrenatural de mão dadas com Jesus. Acontece momentos difíceis, momentos em que a gente pensa em desistir, momentos que a gente pensa que Deus não está nos vendo, mas entenda, Jesus está no controle da situação. Pedro estava afundando, mas Jesus continuava parado sobre as águas, no controle da situação. E ele diz para Pedro: por que duvidaste, homem de pequena fé? Porque duvidas, homem de pequena fé? Porque duvidas do Senhor? Ele está no controle. O Senhor tem o controle da situação. E depois que Jesus levou Pedro a um lugar seguro, a Bíblia vai dizer: o vento cessou, a tempestade acabou, a prova passou. Agora só o que resta é o testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora só o que resta é chegar lá do outro lado para contar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus operou quando você estava em meio à tempestade. Não duvida do Senhor, porque Ele está cuidando de você. E essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja nesta noite. Abrace essa palavra com fé. Entenda: o Senhor é com você. Não tenha medo, não se desespera, por mais que os ventos sejam contrários. Jesus está de mão dada com você, dizendo: eu estou caminhando do teu lado e você não vai afundar. Convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar orando com você ao Senhor. Você que tem passado os momentos difíceis, a luta está travada. Não temas, você não é o único. E acontece lutas e provações, nós passamos. Mas você não pode perder a certeza de que Jesus está do teu lado. Eu não sei qual é a prova, se é uma enfermidade, eu não sei se é essa crise. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei que o meu Deus, Ele opera o sobrenatural. E hoje Ele entra em teu favor. Se você puder dar um passo de fé para o Senhor, para receber o milagre que Ele tem e deseja operar na sua vida, Ele está até te chamando, dizendo: vem viver o sobrenatural, que está na hora desse vento cessar e ficar no testemunho para a glória do meu nome.
Glória a Deus. Fecha os teus olhos, oremos ao Senhor. Coloca diante dele todas as suas dificuldades. Por mais que você vai me dizer, Felipe, ele já sabe. Felipe, ele já conhece o que eu estou passando. Sim, mas a Bíblia vai dizer que ele estava vendo Pedro afundar e ainda assim Pedro clamou. Então você pode clamar, você pode pedir ainda que ele já esteja te vendo, e você vai ver o socorro bem presente na hora da angústia, que é o socorro do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eis-nos aqui em Tua presença, Senhor. Confiamos e cremos na Tua palavra, meu Pai. Confiamos e descansamos, Senhor, porque acreditamos no Teu poder. Acreditamos que o Senhor está no controle da situação, meu Pai. Ainda que ventos desfavoráveis soprem, meu Pai, sobre as nossas vidas, ainda, meu Deus, que lutas e aflições tentam nos abater no caminho, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o poder para fazer o vento cessar, para trazer bonança para a nossa vida. Pai, estenda Tuas mãos de poder, Senhor. Entra, Pai, na situação, ó Pai. Entra, Senhor, em meio à luta, meu Pai. Agora está passando o seu filho, agora está passando a sua filha, ó Pai. Se é enfermidade, Senhor, cura, meu Deus. Se é, meu Deus, libertação que necessita, ó Pai, liberta. Pois há poder, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Visita, Senhor, com sinais e maravilhas do céu, para que saibam que o Senhor é Deus, para que saibam que todo o poder e autoridade está nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abrimos o nosso coração e clamamos pelo Teu socorro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.